O estádio Albertão foi vítima de um incêndio. O incêndio aconteceu em um dos camarotes. Aconteceu ontem à noite, mas o fogo foi controlado ainda na noite de quinta-feira. A repórter Gorete Santos traz mais detalhes e informações sobre este incêndio e as providências do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Elsa, a você e a todos que acompanham, o Jornal do Piauí. Felizmente, foi um incêndio de proporções controladas. O Corpo de Bombeiros chegou muito rápido ao local, a tempo de evitar essa propagação. A gente tem imagens do espaço lá, é um espaço no primeiro andar, tinha apenas umas cadeiras e também um sofá no local que foi incendiado. Agora, ao lado, ainda tem resquícios de um antigo depósito do Detran, portanto, vários documentos, espécie de arquivo morto do órgão, que, felizmente, o fogo não chegou até o local porque as proporções poderiam ser maiores. A gente vai conversar com o Major José Veloso, aqui do Corpo de Bombeiros, inclusive que nós tivemos informação também de que esse depósito Detran, ele havia sido desativado desde 2015, por recomendação do próprio Corpo de Bombeiros, E o diretor-geral do Detran, Arão Lobão, hoje pela manhã, inclusive, informou para a gente que o Detran tinha sido notificado na época e que todo o material teria sido recolhido. O Corpo de Bombeiros tinha informações de que ainda havia alguma coisa no local? Major, boa tarde. Boa tarde a todos. Não, o Corpo de Bombeiros não tinha essa informação, esse material estava depositado em sala fechada, o Corpo de Bombeiros não teve acesso a esse material. Bom, são feitas vistorias lá com frequência depois dessa recomendação? No caso, nós tivemos o estádio Albertão como um todo, ele está regularizado junto ao Corpo de Bombeiros. Uma regularização que é parcial, ou seja, nós liberamos a geral, a arquibancada geral, a arquibancada que é a parte coberta, para 500 pessoas, é o pavimento superior. Nós temos a arquibancada cabine, que é uma geral, que é para 6.000 pessoas, e tem a arquibancada placar para 7.000 pessoas, é do outro lado. Esses três setores estão regularizados, estão liberados pelo Corpo de Bombeiros para utilização. Esse ambiente, esse espaço que teve esse princípio de incêndio, não tem a regularização junto ao Corpo de Bombeiros, e para a regularização do prédio como um todo, foi dado uma das condições, foi justamente a remoção de toda a carga combustível e inclusive a unidade da Polícia Militar que tinha lá saiu de lá, ou seja, só permaneceu no prédio a própria estrutura e a questão da administração local, que é uma sala bem específica. Quais são as hipóteses para a causa desse incêndio? São várias. Na verdade, o que causa incêndio nós temos desde da ignição espontânea, nós temos situações várias que podem ocorrer e causar um princípio de incêndio. Então, é precipitado a gente fazer qualquer afirmação nesse momento, já que o local, inclusive, é uma janela aberta, vamos assim dizer. Então, tem fatores externos como fatores internos que podem ter dado início a esse incêndio. O certo é que o Corpo de Bombeiros chegou, foi um combate rápido, as imagens, na verdade, que a gente visualiza dá a impressão que é até um pouco mais, mas ele foi um incêndio, um princípio bem localizado. A parede é toda estrutural, concreto armado, isso proporciona uma segurança bem maior ao local. Jorge, tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Jorge? Major Veloso, boa tarde, obrigado por atender ao Jornal do Piauí. Quando a gente vê falar de incêndio no Albertão, o leigo, no meu caso, pensa assim, mas o que é que tem para queimar lá dentro? Uma estrutura totalmente de concreto, salas geralmente vazias. E aí eu pergunto para o senhor, aquela estrutura do estádio Albertão, 100% concreto, ela facilita o combate ao incêndio, dificulta a propagação? Qual é a característica daquele prédio em relação a riscos de incêndio? O Jorge perguntava a respeito das características do prédio em relação ao risco do incêndio, porque o senhor inclusive mencionou a questão da estrutura, que é toda de concreto armado, mas por outro lado também é uma janela aberta, digamos assim. Então, quais seriam as características que pudessem de repente aumentar ou diminuir o risco de incêndios no local?
Bem, nós temos uma situação que é justamente a carga combustível, material combustível que eventualmente tenha depositado lá no prédio é o suficiente para a gente ter uma propagação. A estrutura dessa edificação também faz uma diferença grande, justamente porque eu tenho situações de compartimentações que a gente chama tecnicamente, que vamos dizer assim, são a própria condição da estrutura do prédio que proporciona que não haja uma propagação tanto na horizontal como na vertical. A tendência do fogo é, em regra, seguir na vertical, mas no nosso caso, com essa estrutura de concreto, ele tende a deixar uma situação confinada, e o que proporcionou, inclusive, uma atuação mais efetiva do Corpo de Bombeiros, nesse caso bem particular. Com essa ocorrência, muda alguma coisa nesse procedimento a partir de então em relação ao estádio? Não, o estádio não houve comprometimento, não houve alteração em relação aos espaços que estavam liberados. É uma responsabilidade da administração local, ele tem toda uma responsabilidade legal com relação a essa manutenção, inclusive das informações que foram passadas aqui ao Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros vai visualizar essa possibilidade, faremos uma vistoria para identificar essa condição e até cobrar da administração local essa informação e os procedimentos que foram feitos, já que foi isso, inclusive, mediante um cronograma, foi assinado todo um termo de compromisso aqui junto ao Corpo de Bombeiros. Muito obrigada, então, Major José Veloso, pelas informações, os esclarecimentos trazidos aqui ao Jornal do Piauí. Joelson.